estava de pronto e que havia no mínimo um desaparecimento, que era da menor. A partir daí, iniciamos as investigações, surgiram algumas informações. Hoje já fazem quase 4 meses, nesse período todo. A Polícia Civil tem dedicado boa parte do tempo a esse caso, que é um caso que tem gerado muita repercussão, em especial pelo sumiço da criança, que todos sabem, porque até então não tínhamos informações no sentido de ela estar viva ou morta, porque até então não tínhamos a precisão de quem seriam os autores do crime. Hoje a gente já pode afirmar com precisão quem são os autores do crime e o que de fato ocorreu com a Renata e com a Aníbal Vitória. A situação foi a seguinte: a Renata, segundo informações prestadas por 2 suspeitos, um deles é o Luciano Félix e outro é o Henrique Jerônimo, a Renata ela teve uma relação com o agente penitenciário Breno. Dessa relação nasceu a criança Aníbal Vitória. Então, segundo essas informações, o Breno seria o pai dessa criança. E a Renata, com o passar do tempo, começou a exigir do Breno certa quantia mensal de dinheiro, começou a chantageá-lo, dizendo que contaria para a família dele, porque o Breno já era casado, o Breno tinha 2 outras crianças. Então ela passou de certa maneira a tentar extorquí-lo. E com essa situação, o Breno, considerando que essa seria uma solução mais viável, né, na concepção dele, planejou realmente matar a Renata. O que ele fez? Ele fez contato com um dos suspeitos, que é o Henrique, que fez contato com outro suspeito, que é o Luciano Félix, vulgo Coquinho, e planejaram matar a Renata naquele final de semana. A Renata, quando passava os finais de semana com a filha dela, ela praticamente não saía. Ela era uma mãe muito dedicada nesse ponto, não saía com a filha. Nós fizemos algumas provas técnicas através de quebra de sigilo telefônico e a gente constatou que durante o final de semana da morte da Renata, de sexta-feira até segunda-feira de noite, houve troca de ligações entre o Breno e a Renata por cerca de 37 vezes. 37 vezes, ligações do Breno para a Renata e da Renata para o Breno, ligações entre si. Com alguns depoimentos, nós conseguimos identificar que o Breno passou o final de semana todo tentando convencer a Renata de sair com ele. E ela até teria dito para uma das pessoas que depois para a gente que tinha uma pessoa ligando para ela insistivamente, só que ela não queria sair porque quando estava com a Aníbal ela realmente não saía. Só que acabou que ela realmente saiu com ele. Quando o Breno pegou o Henrique e o Coquinho lá no bairro Santa Rita, o que ele fez? Colocou os 2 no carro e foi sentido ao local onde foi executada a Renata, que é lá na estrada, lá no Jacarandá. Antes de chegar lá, ele ligou para a Renata. Isso segundo o depoimento dos 2. Isso está nos autos e também está gravado. Ligou para a Renata, falou: Renata, tá pronta? Arruma aí que eu tô passando aí. Deixou os meninos no local dos fatos e foi buscar a Renata. Posteriormente, depois de algum tempo, ele voltou com a Renata e com a criança, nesse mesmo local onde ele teria deixado os 2. Quando chegou lá, o que aconteceu? Para poder convencer a Renata de sair do carro, ele pediu para que ela saísse do carro. Só que ela ficou com medo dos 2 que estavam lá, porque eles estavam usando droga, era de noite, era uma estrada, um local ermo, e ela não saiu. Como ela não saiu, um dos suspeitos, que é o Luciano Félix, um pouquinho, ele simulou um assalto. Chegou na janela dela, falando: um assalto, sai do carro. Quando ela saiu, ele já efetuou o primeiro disparo. O primeiro disparo na direção da cabeça dela. Efetuou o primeiro disparo, ela conseguiu correr e foi pro lado do Breno, porque o Breno também tinha saído do carro. O Breno deu uma rasteira nela. Tiveram mais 2 disparos e o outro suspeito que também acompanhava, o Henrique, deu algumas facadas nela. Na verdade não é facada, é uma espécie, eles usam um termo, a expressão espada, que seria uma espécie de um punhal, uma espada desse tamanho,
com corte dos dois lados. Então teve os tiros efetuados pelo Luciano, as facadas pelo Henrique, e também o Breno deu algumas facadas que é para poder realmente conferir que a Renata estava morta. Eles usam até a expressão que é o famoso confere, que é como se fosse aquele golpe fatal, para realmente constatar que ela está morta. A partir daí pegaram o corpo, jogaram por cima de uma cerca, próximo ao local, arrastaram o corpo mais adiante e voltaram para o carro. Voltaram os três e a criança estava lá. Segundo informação dos dois, possivelmente a criança não presenciou nada, porque o carro estava um pouquinho distante, estava escuro, e a criança depois agiu normalmente, não manifestou nada, então provavelmente não teria visto nada. Nesse caminho, eles pegaram e saíram de lá e foram sentido a estrada da Paca, da penitenciária. Aí nesse caminho é importante o seguinte, nós temos dois depoimentos já que relatam todos estes fatos, que é o do Luciano e que é o do Henrique. O Luciano realmente fala o que cada um fez. Ele fala que ele atirou, ele fala que o Henrique deu os golpes de facada, fala que o Breno deu os golpes de facada. O Henrique, ele relata o mesmo fato, só que ele fala que ele não fez nada. Ele fala que ele ficou só olhando. O que para nós é totalmente contraditório a tudo que a gente já colheu nos autos, porque ele sabe de tudo, relata tudo e simplesmente teria presenciado todas as mortes e não feito nada. E sendo que os dois depuseram em situações, em momentos distintos, ninguém sabia o que um estava falando e eles falaram a mesma coisa. Só que como é o direito dele, né, é o direito dele de defesa, ele não se colocou como autor em tese um partícipe. Mas pelas nossas apurações, tudo leva a crer que o fato ocorreu dessa maneira sim. Prosseguindo, eles saíram de lá e foram sentido a estrada de Paca, que dá sentido à penitenciária. Teriam ficado na dúvida se iriam matar ou não a menina. Só que o Breno teria decidido matar a menina porque a menina, apesar de ter 2 anos e alguns meses, a menina era uma menina muito esperta. Ela sabia falar normalmente. E os dois sempre falavam que a menina chamava ele de pai. Então o Breno resolveu, naquele momento, matar a menina. Parou em determinado ponto da estrada. Esse ponto, um dos suspeitos nos levou até lá. Também filmamos tudo. Nos levou até lá e falou, não, foi aqui que ocorreu a morte da criança. Nesse momento, nós também temos 2 versões. Como eu falei, o Luciano ele é mais fidedigno nas palavras dele. Então nós temos 2 versões. Na versão do Luciano, ele permaneceu no banco da frente, fumando um cigarro. O Breno desceu com a menina, colocou a menina atrás do veículo, ajoelhou na altura dela, teria dado um beijo na testa dela e teria estrangulado ela pelo pescoço. Inclusive nós temos até um boneco para poder encenar essa situação, que realmente é uma situação muito até constrangedora. Segundo as informações do Luciano, a menina teria sufocado, caído ao solo, e o Henrique, que é o outro comparsa, teria vindo com o mesmo instrumento que matou a Renata e teria desferido mais algumas facadas, cerca de 3 ou 4, segundo a expressão dele. Na versão do Henrique, o Breno parou o carro, teria parado o carro na estrada e de repente foi lá e sufocou a menina. Até aí as versões são um pouco contraditórias, mas a gente consegue perceber realmente que o Breno estrangulou a menina. Só que o Henrique ele não quer colocá-lo, né, como um dos autores do crime também. O Breno teria pegado a menina, uma mão na perna, outra no braço, girado pelo corpo e jogado a menina no mato. Até aí a versão dos dois normal. Aí eles retornam para o carro, voltam, o Breno deixa os dois no Santa Rita e a partir daí praticamente eles não se comunicam. Como foi encontrado o corpo da Renata no outro dia e a polícia já começou a investigar, os dois ficaram preocupados, o Henrique e o Luciano. E encontraram o Breno lá no bairro de Santa Rita e perguntaram, questionaram essa situação. E o Breno falou o seguinte, não, o corpo da Renata realmente encontraram, então pode ser que tenha algum problema.
Mas quando a menina já está resolvida, eu já dei baixa nela, já assumiu com o corpo. Então os dois falam mais ou menos nesse mesmo sentido. Então, por tudo isso, a gente acredita que realmente os três tenham participado de toda essa trama, que teve com a morte da Renata, com a morte da Lívia, mas só o Breno é capaz de responder hoje onde que está o corpo da menor. Nós fomos ao local onde ela teria sido morta, mas o local onde possivelmente ela foi enterrada, a gente não sabe afirmar, porque só o Breno que sabe dizer. E, como ele possui o direito de permanecer calado, assim ele o fez. Ele não manifestou nada, não quis dizer nada, chorou durante algum tempo. Nós mostramos para ele a gravidade da situação, mostramos para ele que a gente já tinha, que nós já temos todas as provas indicativas da autoria dele, indicativas da morte também da Lívia. Mostramos os vídeos em que os outros dois comparsas confessam, relatam toda essa história que eu contei para vocês, mas mesmo assim você reservou o direito de não falar nada. Então a história é essa.